Maravilha! Agora com o nosso banco de dados de catálogo criado, vamos de fato rastrear os nossos objetos. Eu vou separar aqui em duas partes, tá? Primeiro eu vou criar crawlers individuais e depois eu vou criar um crawler geral. Elias, o que é isso? Calma que eu vou te explicar, tá? Então, por onde que nós vamos começar? Nós estamos aqui com nossos bancos criados, agora nós vamos criar em crawler. Eu vou clicar em crawler e vou criar um crawler. Maravilha. Eu vou dar um nome para esse crawler. É importante que esse crawler tenha um nome representativo daquilo que você está fazendo. Então, eu vou chamar ele de crawler e vou chamar ele de orders. O que é isso? Eu estou dizendo que eu vou fazer um crawler para a tabela de pedidos. É basicamente isso, tá bom? Eu vou copiar ele aqui. Eu estou sempre deixando os nomes que eu estou usando nos scripts, tá? Então facilita aqui depois o trabalho de vocês. Beleza, coloquei o nome, eu posso colocar uma descrição aqui, mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou seguir para o próximo passo. Maravilha. Ele pergunta se eu já tenho uma tabela mapeada ou não. Não tenho, é tudo novo, né? E agora ele me pergunta o seguinte: legal, Eliésio, onde está esse objeto? Qual é a origem desse objeto que você quer rastrear? Então, eu posso clicar neste botão ou nesse, é a mesma coisa. Eu vou clicar aqui. Onde está o nosso objeto? O nosso arquivo está dentro do bucket, né? Então, eu vou clicar aqui, ó. Perceba que aqui ele tem várias conexões, ó, com o JDBC, então qualquer conexão que possa ser feita com o JDBC você pode usar aqui, com DynamoDB, tem várias opções. No nosso caso, é S3, né, que é onde está nosso arquivo. Legal? Esse é o primeiro ponto. Depois, essa parte de network eu vou pular, não preciso. O que eu vou fazer? Qual é o caminho do nosso S3? Tá? Então eu vou fazer assim, ó, vou clicar aqui em Browser. Ó, aparece os dois buckets, eu vou clicar em cima do bucket, eu não vou selecionar, tá? Eu vou clicar em cima do bucket, ele vai abrir o bucket, eu vou clicar em cima da minha pasta dataset, e agora eu quero só essa pasta aqui, ó, tá? É só esse. Isso aqui é um crawler individual. O que é o crawler individual? Eu vou rastrear um diretório específico, porque eu quero olhar só para aquele diretório, eu não quero olhar para o dataset inteiro, tá? Então por isso que é um crawler individual. Vou escolher isso, então ele gravou aqui. Esse aparecer vermelhinho aqui é algo comum, tá? É por causa da barra, ele não identificou aqui que você tem a barra. Na dúvida, se você está incomodado com isso, você pode fazer o seguinte, ó, você clica aqui, deixa ele aparecer aqui, você pode apagar a barra e depois você pode colocar a barra de novo, tá? Colocar a barra de novo. Só isso. Mas na prática, do jeito que estava ali, se você deixar, vai funcionar. Essa parte aqui que está aqui embaixo, para a gente não interessa agora, é basicamente, eu disse que a minha origem é uma S3, eu disse o caminho do meu bucket S3 e vou adicionar. Maravilha, tudo certo. A partir daqui, ele já identificou o caminho, eu vou aqui dar um próximo, e aí eu tenho que ter uma função, uma rule, que permita eu ler buckets e que me permita escrever dentro do database do Glue, dentro do catálogo do Glue. Poxa, Eliésio, mas você vai lembrar aqui, como é que eu faço isso? Lembra aqui que a gente fez, a nossa primeira aula prática aqui foi criar uma função IAM. Talvez você não lembre dessa função, nós colocamos ela treinamento, então você vai aqui, ó, você poderia criar uma função nova, mas não precisa, tá? Por isso que a primeira coisa que nós fizemos foi criar uma rule. O que você vai fazer? Vai procurar ela aqui. Poxa, Elias, mas tem um monte. Cara, se tiver um monte, você vai lá e digita. Aqui, ó. Eu sei que o nome dela é rule, underline, treinamento. Eu acho que é isso, tá? Deixa eu ver só o Hulk, que ela não tá aparecendo treinamento. Deixa eu ver aqui. Ela vai aparecer aqui. Tá aqui, ó. É essa aqui, ó. Rule, underline. Eu tava procurando aqui por traço, né? Mas não é traço, é underline, ó. Underline, treinamento. Eu clico nela, tá ok. Vou pro próximo. Aí ele pergunta, beleza, qual é o database que você quer usar
para registrar os metadados desse arquivo que você está rastreando. Lembra que nós acabamos de criar 2 bancos de dados no vídeo na aula anterior. Eu posso gravar em qual? Eu vou gravar nessa aqui, porque eu estou pegando dado bruto ainda, tá? Nós só vamos gravar informações aqui depois que a gente já fizer nosso job, tratar nosso dado, então por enquanto é nessa camada raw mesmo, tá bom? Você quer colocar um prefixo para a tabela? Não, por enquanto é só isso. Você quer esquedular a execução? Você quer agendar a execução desse cara? A gente pode agendar aqui de algumas formas, a gente vai fazer isso depois. Agora, eu vou deixar on demand mesmo como está. Vou para o próximo passo. Ele dá um review aqui, um resumo de tudo que a gente fez. E você manda criar. Maravilha, ele vai criar. Então, ele já criou. Eu poderia executar já agora direto. Ou eu posso dar um clique aqui em crawler, que ele me mostra todos os crawlers criados. Eu vou mandar aqui, ó, tá aqui o meu crawler criado, ele diz que o crawler está pronto, e para eu executar ele, eu vou clicar aqui e vou mandar executar, run. Ele vai ler todo aquele meu objeto, ele está falando aqui, ó, já startou, ele está executando aqui, e ele vai rastrear aquele caminho que eu passei lá do S3, ele vai identificar aquele objeto, vai identificar as características daquele objeto, vai pegar essas informações e vai gravar no nosso catálogo, naquele nosso database raw que nós criamos aqui no catálogo do Glue. Eu vou esperar ele completar, vou pausar aqui essa aula e quando ele completar, a gente continua para ver o resultado disso aqui. Maravilha, o crawler acabou aqui e olha só o resultado. Ele fala que está pronto, que executou com sucesso e que ele criou uma tabela aqui, tá? Então, está pronto o nosso crawler. Okay? Agora vamos ver o resultado. O que ele fez? Ele criou uma tabela. Então, a gente vai aqui em Database, vamos clicar aqui no nosso banco de dados raw e ele criou a tabela. Ó. Tabela criada, tá? O que são o tal dos metadados? Vou clicar na tabela. E aqui ele mostra o que são os metadados. Isso aqui são os metadados. Ele identificou quais são as colunas da tabela. Então, fala assim, ó, baseado naquele arquivo, eu identifiquei que aquele arquivo tem 4 colunas. E esses são os tipos de dados que tem em cada coluna. Big Int, String, Big Int, String. Então, ele foi lá, ele identificou que aquele arquivo tem essas colunas com esses tipos de dados. Aqui ele traz mais algumas informações. Ele usou o classificador CSV, porque aquele arquivo é CSV, onde está o arquivo, o nome do arquivo, então ele fez toda uma identificação para mim. Isso aqui são metadados, tá? Você pode verificar. Ele tem algumas informações aqui a mais, não trouxe de coluna, deixa eu ver de index. Também não trouxe, partição também não trouxe, porque esse meu objeto não é particionado. Mas está aqui. Aqui você tem algumas propriedades avançadas. Ele mostra aqui informações do crawler, como é que funcionou. Então, está aqui o nosso primeiro crawler criado, já funcionando. Agora, o que nós vamos fazer é, como nós criamos um crawler individual, agora nós vamos criar um crawler um pouco mais geral, mas vamos fazer isso no próximo vídeo.